Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Continuando no assunto Organização da Administração Pública, no vídeo de hoje nós vamos tratar do assunto Administração Direta, tá ok? E também vamos estudar um pouquinho sobre a teoria do órgão, dos órgãos públicos, sobre as características dos órgãos públicos. Vamos comigo aqui no slide, por favor. Então tá aí, assunto de hoje, Administração Direta. A administração direta, ela é definida como o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado, quais sejam a União, Estado, Distrito Federal e os municípios, aos quais, então, é o conjunto de órgãos aos quais foi atribuída a competência para o exercício de atividades administrativas, de forma centralizada. Tá ok? Então, aqui, na administração direta, a administração é, ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço público. Então, por isso, diz que é a execução de forma centralizada. É aquela técnica de centralização que vimos no vídeo passado. É o exemplo lá da prefeitura do município que limpa as ruas, faz o serviço de limpeza das ruas por intermédio de uma secretaria municipal, tá ok? Então, é o próprio município que está executando aquele serviço de maneira centralizada, por intermédio de um órgão interno, tá ok? No Poder Executivo, no âmbito federal, a administração direta, ela é composta aí, basicamente pela Presidência da República e pelos ministérios. A Presidência da República é o órgão superior do Executivo, é onde se situa o Presidente da República, no nosso caso, a Presidente da República, como a chefe da administração pública. Já os ministérios, eles são órgãos encarregados da execução da função administrativa, cada qual numa área específica. Então, nós temos aqui vários ministérios, Ministério da Saúde, da Justiça, dos Transportes, da Educação, etc. Cada ministério desse ele é chefiado por um ministro. E o ministro ele tem a função de auxiliar o presidente da República na direção da administração, ok? E na estrutura interna de cada um desses ministérios, nós temos ainda mais uma centena de outros órgãos, como secretarias, conselhos, departamentos, entre outros, tá ok? Então, toda essa estrutura dividida em órgãos, ela caracteriza a administração direta no Poder Executivo. Lá nos estados e nos municípios, a organização da administração direta no Poder Executivo é semelhante ao que ocorre na União. Então, nós temos lá nos estados os governadores, temos várias secretarias estaduais, além de vários outros órgãos internos. Da mesma forma, no município, nós temos lá o prefeito, as secretarias municipais, e dentro de cada secretaria dessas, vários outros órgãos internos. Tá ok? Então, essa é a organização do administração direta do Poder Executivo. Mas nós temos a administração direta também nos poderes legislativo e judiciário. Lembrando que os poderes legislativo e judiciário, eles também administram, eles também exercem a função administrativa, só que de forma atípica. Não é mesmo? Lá, o Poder Legislativo, a função típica dele é a função legislativa, de editar leis, né? Lá no Judiciário, a função típica é a função jurisdicional. Só que eles também executam a função administrativa, ou seja, o Legislativo e o Judiciário também faz concurso público, também realiza licitação, ok? Então, nós também temos administração direta nos poderes Legislativo e Judiciário. Só que a estrutura da administração direta nesses poderes, ela é definida nos regimentos internos. Então, lá no regimento interno da Câmara, do regimento interno do Senado ou no regimento interno do STF, vai definir como é que esses órgãos se organizam internamente, como é que a administração administração direta nesses órgãos se organizam internamente para executar essa função administrativa. Tá ok? Passando agora, vamos começar a falar dos órgãos, né? Então, inicialmente aqui, nós temos as várias teorias que foram criadas para explicar a existência do órgão, né? Então, nós temos falado aqui bastante
a respeito de centralização, a respeito de desconcentração, criação de órgãos públicos, de centros de competência para melhorar o desempenho das entidades. Então, da onde que veio tudo isso aí? O Estado, né, ele é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, diferentemente de uma pessoa física, ela não tem vontade própria. Então, ela precisa de alguém para atuar em seu nome. No caso, quem que é esse alguém? São os agentes públicos. São as pessoas físicas que atuam lá dentro do órgão público. E diversas teorias que surgiram aí para explicar essas relações entre o Estado e seus agentes. O Estado, aquela entidade que não possui, não é uma pessoa, mas ela precisa se manifestar de alguma forma. Ela se manifesta lá por intermédio de seus agentes. Então, várias teorias foram surgindo aí no decorrer do tempo para explicar essa relação. A primeira teoria é a chamada teoria do mandato, né? A teoria do mandato, segundo essa teoria, os agentes públicos eram mandatários do Estado, ou seja, o agente público ele recebia um mandato do Estado para atuar em nome dele. Só que essa ideia não foi para frente. Por quê? Porque, ora, o Estado ele não tem vontade própria, como é que ele poderia outorgar o mandato a alguém? Então, essa teoria não era boa para explicar essa atuação dos agentes públicos. Então, foi criada a teoria da representação. Por essa teoria, os agentes eram representantes do Estado. Então, equiparava aqui o agente público à figura do tutor ou do curador das pessoas incapazes. Então, tem essa figura lá no direito civil e trouxeram essa analogia aqui para o direito administrativo. Só que essa teoria também recebeu crítica. Por quê? Porque o Estado ele não é capaz, e o incapaz ele também não tem a capacidade de indicar um representante para si mesmo. Então, essa teoria também não era boa para explicar essa relação dos agentes públicos. Então, foi criada aqui a teoria do órgão. Por meio dessa teoria, a pessoa jurídica, no caso o Estado, o município, ou a União, ela manifesta a sua vontade por meio dos órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, esses órgãos, compostos por agentes. Então, por essa teoria, quando o agente ele age, quando ele atua, quando ele executa, toma alguma decisão, é como se o próprio Estado estivesse agindo. Ou seja, aqui foi o contrário. Então, antigamente tinha a ideia de representação de mandato, e essa ideia foi substituída pela ideia de imputação. Então, quer dizer o quê? Ao invés do Estado designar um representante, um mandatário, as ações dos seus órgãos, né, porque atuam por intermédio dos agentes públicos, são imputadas ao Estado. Tá, ok? Então, a teoria do órgão, pela teoria do órgão, resumindo, as ações dos agentes públicos, as ações dos órgãos, né, que atuam por intermédio dos seus agentes públicos, elas são imputadas ao Estado. Tá, ok? Então, explicada aí a criação dos órgãos públicos, nós vamos aqui para a questão formal, né, do conceito. Como é que esses órgãos são criados e extintos? No Poder Executivo, para criar um órgão público, é necessária a edição de uma lei em sentido formal. Uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, seguindo o processo legislativo previsto na Constituição. E essa lei tem que ser de iniciativa de quem? Do chefe do Executivo, tá ok? Então, isso está previsto aqui no artigo 61 da Constituição Federal. Então, no Poder Executivo, para criar um órgão público, para criar um ministério, por exemplo, é necessária a edição de uma lei em sentido formal de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, não pode o Poder Legislativo, por iniciativa própria, editar uma lei e criar ou extinguir um ministério. Não pode o Poder Legislativo, por exemplo, por iniciativa própria, extinguir lá o Ministério da Educação, da Saúde. Não, essa lei, a iniciativa dessa lei deve partir do chefe do Executivo. No caso federal, o presidente da República. No Poder Judiciário, a criação de órgãos também é necessária a edição de uma lei em sentido formal. Só que a iniciativa dessa lei é de quem? São dos tribunais do Judiciário, no caso, o Supremo
Tribunal Federal, no caso, lógico, da criação de um órgão administrativo no Supremo, e da mesma forma dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça. Isso está previsto aqui no artigo 96 da Constituição. Então, repetindo, para a criação ou extinção de órgãos administrativos no Poder Judiciário, é necessária a edição de lei em sentido formal de iniciativa do próprio Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça, conforme o caso, conforme onde for ser criado esse órgão. Agora, no Poder Legislativo é diferente, ok? Então, aqui no Poder Executivo e no Poder Judiciário, para criar ou extinguir órgãos públicos é necessária a edição de lei. No Poder Legislativo não é necessária a edição de lei. A criação ou extinção de órgãos no Poder Legislativo é feita mediante atos administrativos praticados pelas respectivas casas, tá ok? Então, essa é uma diferença importante. No Poder Executivo e no Poder Judiciário, a criação e extinção de órgãos públicos é feita mediante lei em sentido formal. No Poder Executivo, a iniciativa é do chefe do poder. No caso federal, a iniciativa é do presidente da República. No Poder Judiciário, a iniciativa de lei é do próprio Judiciário, por intermédio do STF, dos tribunais superiores ou dos tribunais de justiça. Por outro lado, no Poder Legislativo, a criação ou extinção de órgãos públicos não depende de lei. A criação e extinção é feita por atos administrativos praticados pelas respectivas casas. Então, as casas aqui lê-se Câmara e Senado. Então, a mesa da Câmara, a mesa do Senado edita um ato administrativo e daí cria órgãos administrativos nas suas respectivas estruturas. Tá ok? Outro ponto importante aqui ao tratar de órgãos públicos é a questão da capacidade processual. Algumas questões de prova cobram conhecimento sobre a capacidade processual dos órgãos públicos. Como regra, o órgão público não possui capacidade processual, não possui, como regra. Por quê? Porque o órgão ele não possui personalidade jurídica. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer o órgão não possuir uma capacidade processual? Quer dizer que ele não pode figurar como sujeito ativo nem sujeito passivo de uma ação judicial. Por exemplo, você não entra com uma ação judicial contra a Receita Federal. A Receita Federal é um órgão da União, então você vai entrar com uma ação judicial contra a União. A pessoa jurídica é quem? É a União. A Receita é apenas um órgão sem personalidade jurídica da União. Então, quem tem capacidade processual é só quem tem a personalidade jurídica. Portanto, se você for entrar com uma ação judicial contra a Receita, a sua ação judicial tem que ser interposta contra a União, tá ok? A capacidade processual, então, em regra, é da pessoa política, então da União, dos Estados, Distrito Federal ou dos municípios, e não dos respectivos órgãos. Só que, aqui, como destacado, em regra, onde há uma regra, sempre há uma exceção, ou exceções. No caso aqui, temos exceções. Qual é a exceção? São os órgãos autônomos e órgãos independentes. Esses órgãos autônomos e independentes, eles possuem capacidade processual, mas é numa situação específica, para a defesa de suas prerrogativas e competências. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele pode ser parte numa ação judicial em que é contestada a sua competência para tomar determinada decisão. Então, se determinada pessoa quiser contestar uma competência do Tribunal de Contas, ela vai entrar com mandado de segurança, e esse mandado de segurança, quem vai figurar lá no polo passivo vai ser o próprio tribunal, tá ok? Não vai ser a União. Por quê? Porque essa ação é para a defesa de suas prerrogativas e competências. Tá ok, pessoal? Então, recapitulando, em regra, o órgão não possui capacidade processual. Por quê? Porque ele não possui
personalidade jurídica. A capacidade processual é da pessoa política. Só que temos exceções. Quais são as exceções? Órgãos autônomos e órgãos independentes para a defesa de suas prerrogativas e competências. Como exemplo aqui, nos mandados de segurança, tá ok? Mais à frente nós vamos ver com mais detalhes quem são esses órgãos autônomos e órgãos independentes. Agora nós vamos iniciar o estudo sobre a classificação dos órgãos públicos, que é outro ponto importante deste assunto. Então, a classificação dos órgãos públicos, ela toma por base diversos critérios. O primeiro aqui é quanto à estrutura dos órgãos. Então, quanto à estrutura, o órgão público ele pode ser um órgão simples ou também chamado órgão unitário, ok? Então, órgão simples ou órgão unitário é aquele que não possui subdivisão, tá ok? Então, é aquele que é formado por uma só estrutura, ele não tem outro órgão subordinado, ele é apenas uma estrutura. Detalhe, pessoal, importante é que os órgãos unitários eles podem ser compostos por mais de um agente. O que não existe são outros órgãos abaixo dele, tá ok? Diferente dos órgãos compostos. Os órgãos compostos, eles possuem subdivisões, ou seja, esse órgão, ele é subdividido, existem outros órgãos abaixo dele, a eles subordinados. Então, um exemplo aqui clássico por exemplo, você pega ali o Ministério da Fazenda, esse ministério ele é integrado por vários órgãos. Dentre esses órgãos nós temos ali a Receita Federal, que é um órgão do Ministério da Fazenda. Essa Receita Federal, ela também se subdivide em superintendências regionais. Essas superintendências se dividem em delegacias e assim sucessivamente, até a gente chegar num ponto em que um órgão ele não vai ser mais subdividido, é ali a ponta da estrutura, tá ok? Então, esse último órgão, que não é mais subdividido, é o órgão simples ou unitário. Todos os órgãos que estão acima dele, que possuem subdivisões, são órgãos compostos, tá ok? Os órgãos públicos também podem ser classificados quanto à atuação funcional. Por esse critério, os órgãos podem ser singulares ou unipessoais, quando as decisões são tomadas por uma só pessoa. Aqui também vale aquela ressalva, pessoal. Os órgãos singulares ou unipessoais, eles podem ser compostos por vários agentes. A característica que os distingue é que as decisões desse órgão são tomadas por uma só pessoa. Tá? Um exemplo aqui, a Presidência da República. A Presidência da República é composta por vários agentes. Então, temos lá, ela tem os gabinetes da presidência, temos vários assessores. Todo esse pessoal compõe a Presidência da República, só que as decisões são tomadas apenas por uma pessoa, pelo presidente. Tá ok? Essa é a característica dos órgãos singulares, decisões tomadas por uma só pessoa. Já em contraponto, os órgãos colegiados ou pluripessoais são decisões conjuntas. Então, basicamente aqui os tribunais, por exemplo, né, os tribunais do Judiciário, o STF, por exemplo, é composto por vários ministros. O Congresso Nacional também é composto por deputados e senadores. E esses membros tomam decisões conjuntas em nome desses órgãos, tá ok? Essa é a característica dos órgãos colegiados. Os órgãos públicos também podem ser classificados quanto à posição estatal, tá ok? Então, nós temos aqui os órgãos independentes, que são aqueles órgãos previstos diretamente na Constituição Federal. São os órgãos que estão lá no topo da pirâmide, sem subordinação a outro órgão. Como exemplo, temos aqui a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o STF, o STJ, são todos órgãos previstos diretamente na Constituição, né? Eles retiram a sua competência diretamente na Constituição, não tem nenhum outro órgão que define quais são as competências desses órgãos, por isso eles são ditos órgãos independentes. Logo abaixo dos órgãos independentes, nós temos os chamados órgãos autônomos,
que são aqueles órgãos subordinados apenas aos órgãos independentes, tá ok? Então, eles estão localizados na hierarquia logo abaixo dos órgãos independentes. Esses órgãos autônomos, eles possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, mas eles não possuem independência. Por quê? Porque exatamente eles estão subordinados aos órgãos independentes. Aqui é uma relação de subordinação. Como exemplo, nós temos aí os ministérios, as secretarias de Estado, a Advocacia Geral da União, tá ok? Então, são órgãos autônomos que estão subordinados apenas aos órgãos independentes. Abaixo dos órgãos autônomos, nós temos os órgãos superiores, que eles possuem atribuições de direção, mas sem autonomia. Tá? Eles não possuem autonomia. Eles são sempre sujeitos ao controle hierárquico de uma instância mais alta. Eles não têm nenhuma autonomia. Detalhe, não têm nenhuma autonomia, nem administrativa, nem financeira. Tá ok? Então, nós temos aí os gabinetes, as procuradorias, as coordenadorias. São órgãos que estão ligados aqui aos órgãos autônomos. Embora eles tenham algumas atribuições de direção, eles não possuem autonomia, estão subordinados aqui aos órgãos autônomos. Estes sim, com autonomia. E por fim, nós temos ali os chamados órgãos subalternos, que ali é o piso da nossa pirâmide, que são aqueles responsáveis apenas pela execução e eles têm reduzido o poder decisório. Eles são aqueles órgãos que estão sempre subordinados a vários níveis hierárquicos superiores. Por exemplo, as sessões de expediente, as sessões de pessoal, as sessões de material, tá ok? Então, esses são chamados órgãos subalternos. É isso, pessoal. O que tínhamos de importante para tratar sobre órgãos é isso. Vamos, como de praxe, ver algumas questões de prova para consolidar alguns pontos importantes. Vamos lá. Primeiro, os órgãos públicos, eles classificam-se quanto à estrutura em órgãos singulares, formados por um único agente, ou órgãos coletivos integrados por mais de um agente ou órgão. Pessoal, aquilo que eu destaquei, a questão está errada, né? Por quê? Primeiro, temos dois erros aqui. Vamos dizer, o primeiro é que quanto à estrutura, os órgãos eles classificam em simples, que são aqueles que não possuem subdivisão, ou compostos, que são aqueles órgãos que possuem subdivisão. Então, não são órgãos quanto à estrutura, não é órgão singular nem órgão coletivo. Esse tipo de classificação, órgão singular ou órgão coletivo, refere-se à atuação funcional, classificação quanto à atuação funcional. Outro erro é que os órgãos singulares não são aqueles formados por um único agente, né? Ao contrário, como ressaltamos anteriormente, os órgãos singulares são aqueles cujas decisões são tomadas por um único agente, tá ok? Então, o foco é na decisão. Órgãos singulares são aqueles cujas decisões são tomadas por um único agente e não necessariamente formados por um único agente, tá ok? Os coletivos, por sua vez, são aqueles órgãos, não necessariamente, não é esse ponto que caracteriza órgãos coletivos. Também é a tomada de decisão, a forma de tomada de decisão, que a forma de tomada é uma tomada de decisão coletiva. Então, por todos esses erros, nossa questão está errada. Mais uma questão de prova. Os ministérios e as secretarias de Estado são considerados, quanto à estrutura, órgãos públicos compostos. Então, ok, né, pessoal? Órgãos públicos compostos são aqueles que se subdividem em vários outros órgãos, que eles são subordinados hierarquicamente. Então, os ministérios, dei exemplo lá anteriormente, o Ministério da Educação, que tem várias secretarias, Secretaria de Educação Básica, de Educação Superior, ou seja, o Ministério é um órgão composto, que possui várias subdivisões, vários órgãos a ele subordinados. Ok? Os órgãos compostos, eles se contrapõem aos órgãos simples ou unitários, que são aqueles que não possuem subdivisões em sua estrutura interna. Então, correto que ministérios e secretarias são considerados órgãos públicos compostos. Gabarito
certa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado mais este vídeo e que ele tenha ajudado vocês a compreenderem o que foi exposto lá no nosso material. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.